E eu vou chamar agora o professor, a professora Gabriela Sabatini, que vai falar sobre capacitismo e mulheres com deficiência. Ela que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduada em Direito pela PUC de Minas Gerais e membro do grupo de pesquisa Tempo, Espaço e Sentidos da Constituição na UFMG. Obrigada, Gabriela. Então, está com a palavra agora e vai ser um prazer poder te ouvir aqui e aprender com você também. Boa noite a todos que estão aí participando, muito bem. Eu agradeço muito à Defensoria pela oportunidade de falar aqui hoje, principalmente em relação a esse tema que me toca tanto, capacitismo e deficiência. E eu optei pela leitura, porque para evitar digressões, me alongar muito, e qualquer coisa, Renata, se o tempo ultrapassar aí, você me dá um toque, que eu dou uma adiantada aqui. Eu leio um pouco devagar, mas eu acho que é até bom para quem está ouvindo e tal. Eu vou começar então. Capacitismo, gênero, deficiência e direito. Uma reflexão. Introdução. O texto que será apresentado a vocês é parte da minha dissertação de mestrado. Nela, ousei trabalhar com a temática do capacitismo na experiência da mulher com deficiência. Há um tempo que já não penso no significado de estar num corpo com deficiência. Não penso, mas se vive. Quase me esqueço às vezes. O mestrado foi uma experiência intensa nesse sentido. Me esqueço sem querer, sabe? É quase um jeito de ser. Nem percebo. Quando vejo, já só existo. Só estou presente. Passei as últimas semanas pensando, mais uma vez, um pouco, exaustivamente, no estar neste corpo. Sabe, falar para pessoas importantes, requintadas, distintas, quase me deixou apreensiva. É que jurista tem muita presença. Falar sobre deficiência sempre me deixa diferente. Acende algo em mim de tão louco que até parece pouco. Eu sei. A palavra deficiência, como uma palavra angústia, não diz nada, a não ser ela mesma. Elas vivem de nós, ou somos nós que vivemos delas e para elas. Não sei, não importa. Mas nesta contação que aqui hoje trago para vocês, não é apenas eu que é um ser esfuziante quem vive, um nada latente feito de mim e de todas as outras mulheres, um nada com sabor de angústia. Aqui, cerro os lábios. Ser, o verbo supremo, de vacuidade acabada que vive a força fraca do não dito. Mas no final, a relação entre deficiência e nós, ou entre angústia e todo o resto, desaparece entre o que se quis ser e o que se é. Fui à procura de emprego. Infelizmente, ainda não posso viver do não tematizado. Ao chegar me disseram, senhora PNE, fiquei mastigando o interior daquelas letras, tentando formar significado. Pensei ser senha de chegada, e como soa mal, concluí, tenho muito a esperar. E logo me debrucei a observar intenções alheias. E, novamente, a funcionária mencionou, agora com interrogação, a senhora PNE? Em fôlego ausente, perguntei o significado. Boca maldita. Disse ela, desviando o olhar. É pessoa com necessidade especial. Eu disse que seu rosto representava o elemento moral que não existia na cara da minha gata. No breve instante de seu olhar, vi o nada, fantasiado de angústia, e respondi com um invariável isto. Ao entrar para a entrevista, senti cheiro de café fresco, e antes que pudesse pedir um gole, o senhor me lembrou de quem eu era. A gente sente muito, mas infelizmente não podemos receber você aqui. Não estamos preparadas para a pessoa assim. Você entende, né? Pensei que deixar me chamarem de PNE era suficiente. Mas não compreender era sublime, pura imanência do entender. O não compreender era parte de um entender pisado, enquanto o ser era indeciso. Ali sentada, numa angústia, gangorrava para cima, para baixo, para cima, para baixo,
o meu si mesmo em desapontamento. Ao ouvir aquele homem, perdi o antebraço direito e estou tentando recuperá-lo. Agora, achá-lo me daria uma ideia de pessoa assim e poderia, enfim, mastigá-lo, mordê-lo. Mas acho que a ideia que faço de pessoa assim perdi junto ao meu antebraço, que também é impenetrável. Não conta para ninguém, mas meu medo maior é de não chegar ao fim dessa apresentação viva. Eu sei, é drama, eu gosto. Mas o que me resta é a pobreza da linguagem. É pura necessidade, não vontade. É uma necessidade cruel que cura. Sua crueldade está em rememorar a dor vivida por essas mulheres. A cura está aí também, em ressignificar o vivido. Eu também tenho medo, e por medo terceiros. E tudo bem, até os elfos sabem que isso é permitido. As objetividades concretas que serão apresentadas, serão trazidas durante essa apresentação, através de mim e das outras mulheres com deficiência, nos colocam em papéis diversos. Somos narradoras, feministas, mulheres e pessoas com deficiência. A ideia é apresentar o capacitismo sofrido por nós e buscar novas articulações políticas e sociais que não envolvem ser apreendida de maneira violável. E como dizem por aí, abre aspas, escrever-se é, portanto, um modo de transformar o vivido em experiência, marcando sua própria temporalidade e afirmando sua diferença na atualidade. O tempo, o medo, a dor, o contentamento, até a vista, sabe? Me fizeram compreender que para tratar sobre gênero e deficiência, teria que colocar nossos corpos e narrativas no palco. E certo dia, Lia, uma das entrevistadas, com quem tem uma relação íntima, disse, enquanto acadêmica com deficiência, qualquer lugar que porventura ocupássemos, não pertenceríamos. Segundo ela, eu poderia sair da andar de curso, continuaria não pertencendo. Neste ponto, ela questionou sua própria pesquisa como pessoa que faz se sinta pertencente, sentindo uma necessidade enorme de ser anônima. Ou, como disse, pagar boleto, apenas pagar boleto e aguardar as contas. Pegamos o mesmo circular naquela tarde e fomos até o centro da cidade falando nos amores não realizados e nas paixões violentas. Ao me despedir de Lia, vim até este quarto de onde eles falam, pensando no significado daquela necessidade que espreme meus ossos. Agarrar a boleta e agora as plantas. Seria uma necessidade de ser gente? Um alguém qualquer? O que isso significa, meu Deus? Seria a falta de pertencimento atroz a este ponto? A ponto de restar a nós apenas pagar boleto e aguardar as plantas? É o juízo final, só pode. Todos nós compareceremos ao tribunal do sentimento. Trata-se de uma humanidade expressa por outrem, além de Lia? Optar por não ser visto ao invés de não pertencer? Por mim, talvez? Seria sua necessidade uma vontade comum de pôr fim ao sentimento? Ou simplesmente de ocultá-lo até se tornar inexistente? Por meio dessas inquietações nunca findas, nós e muitos de vocês, amados ouvintes, tornamos o feminismo um modo de ser mais suportável, porque é esplêndido e ao mesmo tempo doloroso falar de todas nós e de um lugar tão duro feito de busco por esta apresentação neste lugar tão comum e estranha para mim, apreender e reconhecer corpos até então excluídos, complexificando as construções sociais, políticas e os movimentos de poder que giram em torno da interface entre gênero e deficiência, marcada em nossa experiência e neste campo, o direito. Aqui, experiência está relacionada aos afetos. Ao perceber o método como não se tratando, abre aspas, de produzir representações mas de encontrar formas
para efetuar no vivido e problematizar a relação estabelecida com o mundo, com o outro e consigo mesmo, parece, assim, condição fundamental para que se possam abrir novas saídas mais saudáveis para o exercício da liberdade. E, em primeiro ponto, a norma. A interseccionalidade entre gênero e deficiência, que aqui nos importa, primeiramente, evidencia a multiplicidade de opressão. Segundo Dias, parece não ser possível falar em estrutura do poder fragmentadas. Isto é, não é possível pensar na opressão sobre a pessoa com deficiência sem falar em gênero, raça, sexualidade, entre tantas, e tampouco presumir uma hierarquia de opressão entre tais categorias. É óbvio que pensar nos sujeitos de maneira individualizada potencializa a violência e desestabiliza a resistência coletiva, na medida em que, abre aspas, a opressão necessita permanecer oculta para ser efetiva, fecha aspas. Citação direta. Creio que os discursos, em verdade, habitam corpos. Eles se acomodam em corpos. Os corpos, de fato, carregam discursos como parte de seu próprio sangue. E nada pode sobreviver sem, de alguma forma, ser cobrado pelo discurso. Fim de citação. O olhar normativo sobre os corpos femininos com deficiência é um olhar eurocêntrico, sem deficiência e masculino. Nossos corpos tomam forma no momento em que são olhados. O olhar dominante vem sendo naturalizado, um olhar que apenas vê o que quer ver. Quem aqui nessa sala é visto? Quais de vocês passam categoricamente despercebidos? Eles olham para alguns de nós e não nos veem. E vocês? Talvez seria agradável ter uma invisibilidade fingida. Não, estamos aqui. Hoje, alguns vestem branco, que reflete todas as cores, só por medo de ser vista, como Lia. Aqui, a análise feita por Amaral e Coelho é importante. Os autores analisam a imagem e a autoimagem das pessoas com deficiência. Citação direta. Defeitos. Não aparentes como gaguice, daltonismo, hemofilia, esterilidade, mastectomia, colostomia, AIDS, enfim, aqueles que permitem o que Goffman chama de manipulação da informação, que não incluem o princípio, de modo geral, uma pessoa na categoria dos deficientes. Os próprios deficientes, além disso, constroem uma espécie de gradação dos defeitos que colocam alguns com relação de superioridade e inferioridade em relação aos outros. O principal critério dessa classificação parece ser o quão próximo elas estão da normalidade. Meu Deus, fim de citação. Meu Deus, até estremeço com a tentativa de se passar por normal. Quem me dera, seria um sonho de Cinderela que, agarrando aquela cadeira, caísse sobre mim a tal manipulação da informação. Talvez assim fosse poupada do escrutínio de ser uma pessoa assim. Agora, até imagino que a ideia que faço tem a ver com o corredor polonês. Isso, corredor polonês. Aquela brincadeira do colégio em que eram formadas duas fileiras de falsos amigos, uma de frente à outra, criando uma passagem estreita. A ideia, já naquela época, era que alguém, sem sorte, passasse por ali enquanto apanhava até o fim do corredor. Coisa de criança sem alma. Era castigo, aceitado já na pureza da infância. Sempre imaginei que pureza tivesse enorme talento para truculência, em pura crueldade de chupar laranja fazendo barulho. Mas é inevitável. Já sei. É que, no fundo, a ideia de pessoa assim tem mais a ver com a produção de poder que reduz nossa existência à perfeição, a partir de uma hierarquia que tenta tornar nossos corpos reféns de normalidade, fomentada por instituições e construções sociais, pois o corpo é domesticado por mecanismos históricos hegemônicos, que tratam uns como normais e outros como anormais. Nós, mulheres com deficiência, entendemos o significado de ser diferente.
Ao fazer a pergunta, o que significa viver com sua deficiência para Lia, a mesma que fiz para as demais entrevistadas, ela respondeu de uma maneira inteiramente real. Abre aspas. Viver uma vida com deficiência é uma vida em que você está sempre, sendo lembrado de que você é diferente de. Diferente de porque, às vezes, tem uma escada que está no meio do seu caminho, ou porque tem uma letra que você não enxerga. E para ela, ser mulher com, fecha aspas, e para ela, ser mulher com deficiência é estar numa categoria inferior em relação às mulheres. É não ouvir isso. E os namorados? Quando você vai ter filhos? Já é esperado que você não tenha nenhum namorado e que você não tenha filho e que você não tenha uma vida independente. Será normal? Não. Ser tratada como tal, como uma mulher, sem o direito de escolher ter uma dor que apenas é uma dor coletiva. Sempre quando nos negam algo ou não alcançamos o que dizem normal, somos culpadas, estamos erradas. Diana, outra entrevistada que apresenta neurodiversidade, se sentiu assim. E como muitas de nós, foi entorpecida pela obediência de não ser boa. No fundo, isso é apenas uma busca pela abre aspas, pela subordinação como a promessa da existência. Esta busca não é escolha, tampouco necessidade. A sujeição explora o desejo de existência, sendo a existência sempre otorgada de outro lugar. Para existir, ela assinala uma vulnerabilidade primária para com o outro. Fecha aspas. Ouvindo Diana e lembrando dessas palavras de Butler, passei alguns minutos pensando por que seria tão fundamental. Como seria enxergar de uma maneira tão peculiar como eu enxergo por causa da baixa visão e perceber cotidianamente que a maioria das pessoas não esbarram em tudo. Não tem nas portas de vidro um terror supremo. Foi quando senti uma sensação até então sem nome. Acho que relatada por Diana. Era uma sensação incompreensível para mim. Mas que esse sentimento antigo não seria atroz. O sentimento de estar em paz com parte da categoria deficiente. Sou refém de um poder que me torna cada dia mais explorável. Mas, para mim, é uma estar sujeitado à categoria deficiência é satisfatório, faz parte da minha vulnerabilidade primária e ficaria inteiramente angustiada sem esse lugar, sem esse reconhecimento. E antes que pudesse devagar mais um pouco, pulou da minha boca a pergunta: qual a importância? E, formidavelmente, Diana disse que odeia que lhe faça essa pergunta. Mas respondeu: é um perdão terapêutico. É você olhar para você e você sabe que você tentou. Você sabe que fez tudo. Mas não é comportamental, é neuronal. Não é uma escolha, sabe? Fim de citação. E ainda assim, eu, um pouco ousada, muitas vezes, frente ao poder, fico satisfeita. Sou afeiçoada a esta condição. Estar aqui hoje, falando para vocês, com o atrevimento de contrariar o poder que gerou tal afeição, é extremamente difícil, não, aterrorizante. É que não sei, lá no fundo, é um terror que me pune por uma satisfação imprudente. Dessa forma, o desafio para o direito é compreender a deficiência como uma experiência legítima. Aqui é evidente como a problemática ascende através da norma jurídica e por um direito tendencioso, abre aspas. A norma desvaloriza o existente para corrigi-lo, ou seja, nenhuma regra é neutra. Antes, implica referência a um valor, sob a ilusão dos números e das estatísticas. A normalidade esconde seu caráter eminente. Fecha. 2. O capacete
Para Fiona Campbell, o capacitismo significa para a pessoa com deficiência o mesmo que o machismo significa para as mulheres, e dói. Gera solidão e sofrimento, que é a consequência de afirmarem nossa inabilidade em todas as esferas. Quanto a isso, Lia diz: se você é diferente da norma, dos corpos normativos, sempre vai chamar atenção de alguma forma. Não tem como viver e ser totalmente, como eu vou dizer, misturado na multidão. Não existe essa opção para quem nasce com deficiência. A gente sempre é alvo de alguma coisa, de chacota, de piada, de olhar, de pergunta, de curiosidade. E sempre foi assim. A minha existência chama atenção, porque eu não ocupo o lugar que a sociedade me deu. Fecha aspas. E a pergunta que fica é qual o lugar que a sociedade dá para uma mulher com deficiência. Parece ser um lugar de violência compartilhada, pois me parece que a dor social e a opressão sobre o corpo que provoca tal dor se expande por uma rede de experiência, ora com fios que se cruzam, ora com fios que se afastam. Assim como deficiência, raça e orientação sexual já foram percebidas como patologia. Para que seja pela raça, orientação sexual, apresente uma forma própria, existe entre elas, abre aspas, uma questão seminal. A ideia é radicalmente preconceituosa que uns são humanos e outros são menos humanos, ou seja, que há diversidade de humanidades. Essa crença é a raiz do ableismo, do capacitismo. Fecha aspas. O capacitismo está relacionado ao fato de que um corpo hábil seja condição natural, hierarquizando o corpo deficiente como anormal e inferior. Assim, o capacitismo, abre aspas, é um neologismo que sugere um afastamento da capacidade da aptidão pela deficiência. Fecha aspas. Existindo uma ideia universal em relação à incapacidade da pessoa com deficiência, que afeta seu aproveitamento nas relações sociais, além de diminuir suas possibilidades afetivas. Diana, ao falar sobre o capacitismo, o coloca como uma das discriminações mais naturalizadas e silenciadas que existe. Assim ela diz: olha, o capacitismo é um dos preconceitos mais naturalizados que existe, mais do que o machismo, mais do que o racismo, e o que a gente menos percebe que existe, por falta de conscientização, falta de conhecimento mesmo. Porque sobre o racismo a gente já fala há muito mais tempo, sobre o machismo, né? Mas o capacitismo meio que está encrostado em todos nós, inclusive nas pessoas com deficiências, que reproduzem também o capacitismo. A partir do apresentado, entendo que ser incapaz, tanto no sentido lato e jurídico, é ter um corpo público. Isto é, a incapacidade envolve uma relação entre nossos corpos, a estrutura social e institucional, o poder. Temos até um sítio, ninguém que souber existir contraria números. Eu e as outras mulheres com deficiência tornamos-nos dependentes de logaritmos anteriores e contínuos a nós, que nos tabelam em gráficos e laudos médicos. O poder hegemônico trata valores como capacidade e autossuficiência como primordiais para participação em sociedade, sendo nós, mulheres com deficiência, asfixiadas pelo ideal. E tratar como pressuposto de uma instituição como direito aquele sujeito abstrato, autossuficiente, capaz, apenas reforça um jogo capacitista que não condiz com a forma como vivemos, isto é, relações sociais que estão regidas pela simetria. Fazendo uma alusão às palavras de George Agamben, digo que a essência da intenção é totalmente estranha à carne exposta. E quanto mais se vive, parece mais fundamental e frágil a intenção emblemática. Quem é aclamado pela intenção dominante? Talvez um garoto que desconheça as violências de domingo. Quanto à intenção escondida no detalhe, eu vi, não era beatitude.
fisionomia da intenção apavora. É uma queda nevrálgica que em si não diz nada, e olhada de perto, em uma nudez desagradável, alcança os pelos de sua genitália que mostra um desacordo parcial e sua intenção afogada num único signo. Seria essa a intenção do direito? A intenção está em perfeita unidade, naquilo que é mais verdade. Não sei, mas na norma com certeza. Com certeza, esta é a intenção. Intenção rima com castração. Seria essa uma rima completa ou uma simples homofonia que não implica em coincidência de significado? Sempre achei que intenção fosse coisa que corrompesse a realidade. Já não, a intenção é parida do útero de maneira sangrenta. Existe uma hierarquia de objeções de corpos marcados pelo desvio, que provoca repulsa e curiosidade. Estando as pessoas com deficiência mental ou intelectual num grau maior de objeção. Todos os dias, andando pelas ruas, muitas de nós ouvimos, de um jeito ou de outro: você está estragando a ordem das coisas. São monstros que, dentro de um corpo com impedimento, está entre o sagrado e o profano. Somos símbolos do pecado. Estamos sujas e precisamos ser limpos. Citação direta. O monstro é que interroga tanto o sistema médico como o sistema jurídico. O monstro é que é a figura essencial, a figura em torno do qual as instâncias de poder e os campos de saber se inquietam e se reorganizam. Monstro, portanto, não uma noção médica, mas uma noção jurídica. Fim de citação. George Canning considera que aquilo que coincide ou se aproxima do padrão normativo é considerado normal. Aqui o estado normal do corpo se trata do que é buscado dolorosamente, não apenas através da medicina, mas ouso dizer, como Foucault, através do direito. E assim, abre aspas, o normal é como desviante, e a explicação de seu desvio se assentará crescentemente em uma hipotética natureza. Fecha aspas. Agora não. Agora recusamos ser classificados em binarismos como homem e mulher e capacidade e deficiência. Não aceitamos um direito que é, abre aspas, locus de violência social para as estruturas sociais hegemônicas que criam sujeitos como normais e naturais por meio da produção de outros perversos ou patológicos. Fecha aspas. E romper com o direito e as capacidades irracionais enquanto escolhas elevadas ao status de consenso e de norma imparcial erga omnes. Por exemplo, o desafio do próprio estatuto da pessoa capaz legalmente pessoa com deficiência é proteger essas pessoas sem proibir e cercear seus direitos de exercício de vontade. Falando sobre autonomia, Lia me surpreende contando como ela percebe a autonomia. Olha que coisa engraçada. Pelo que eu sei das leis, na minha interpretação, elas estão aí para organizar e, entre muitas aspas, cuidar. Se existe uma lei que conhece a autonomia do sujeito de maneira equânime, não vou dizer igual, porque igual não fica difícil continuar tendo atitudes capacitistas e de menosprezar o outro pelas suas possibilidades. E, de certa forma, passa a ser difícil cuidar do outro de maneira errada, porque cuidado, quando se dá de maneira errada, ele apaga o outro. E se o outro é autônomo, ele não pode ser apagado. Eu acho. Buscar um direito pelo... Estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo, Gabriela. Acho que agora travou. Está me ouvindo?
agora sim, voltamos a te ouvir. Vou dar continuidade. Então, buscar um direito pelo gesto faz parte, não do meu mau gosto, que talvez já lhes pareça óbvio, mas tem a ver com ladrilhos às avessas que perturbam a estrutura política e social. Não torna sinônimo de, mas se permite parir fraturas. E me refiro a um direito correspondente. O que denota o caráter performativo do direito. O argumento a favor de um novo formato para o direito é uma resposta também à fala de Lia, que percebe que o sujeito de direito é um homem. Aqui importa a superação de um direito masculino que não apresenta um pensamento, linguagem e prática de gênero. Até então, o direito trabalhou com uma postura e uma linguagem masculina de dominação. E digo que assim um homem branco, sem deficiência, sujeito de direito. Fato é que essas experiências envolvem uma conexão entre corpos, afetos e sensações. E não tem significado. É um indizível. É pastoso e se move através do meu e do seu corpo nu, por meio das minhas e das suas alucinações, desejos e agonias. Aqui somos gastos pelo organismo e nos esquivamos dele através da imaginação. Seria possível trazer então, enfim, um outro direito? Seria um pouco demais? Talvez essa seja, sim, a melhor maneira de complexificar movimentos políticos, sociais e históricos para que esta estrutura tão perigosa que se tornou o direito visualize a realidade. E quem sabe, um direito profano e livre de nomes sagrados nos salve de um direito hipnotizado pelas verdades absolutas que nos desconsidera. Dessa forma, espero que não tenham se colocado como observadoras das experiências compartilhadas, tenham sido afetados, tenham sido atropelados por nossos relatos. Mas isso não é um objetivo que é coisa da racionalidade, é por amor. A experiência da mulher com deficiência exige um deslocamento do direito em direção aos afetos emergentes em nossa precariedade. Por essas experiências, você se reconhece e se estranha, percebendo as articulações de poder. Contudo, é necessário relacionar a vivência subjetiva a um lugar de encontro, para compreender seu caráter cultural, histórico, social, político e afetivo. O que é direito? Talvez era uma peça, cujo concreto os empurrava para cima com pressa de um lado para o outro. Ela gritou, o ônibus parou, outro carro buzinou, tudo ao mesmo tempo. Eram muitas vozes, outros cheiros, corpos com volumes apenas sentidos, ser descrito é impossível. Havia uma casa, as portas e janelas trancadas, ninguém parecia poder entrar sem ser convidado. A escola, com portões escancarados, cuspia jovens e crianças que choravam, gargalhavam, brincavam, brigavam e tropeçavam uns nos outros. No final da rua, havia um homem com fome. Ele esmagava o sanduíche entre os dentes, enquanto outros, com a mesma falta, imploravam por míseras moedas. Entre meu, seu, nossos corpos e as calçadas, as trancas das portas, as cercas, o canteiro entre as ruas, o banco da praça, as placas de trânsito que nos comandam pare, tudo é direito. O direito é devir. O direito, o que quer dizer que o direito não é marcado por essências, mas pelo gesto intensivo movido pela fricção de experiências. O direito devir é um corpo aberto para que seja povoado por outros devires. A escolha do devir envolve o fato de que este faz parte do processo que rompe com o paradigma binário, sendo através dele que é possível entender a questão sobre o significado
significado de ser mulher, ser pessoa com deficiência e principalmente ser mulher com deficiência. Confesso de maneira consciente ou não que o que busco na poesia ou na prosa poética é um estado imanente da realidade, seja minha ou das outras mulheres com deficiência. Neste lugar, o direito devir não é uma solução, sequer se pretende como um lado melhor do direito. O direito devir é um palpite convulso, que no mínimo se abandona a violência do rigor e da tradição machista e capacitista. Sinto não saber o que seria ou não o direito. Sinto também ser fragilidade da minha parte. Eu deveria saber há algum tempo. Mas preciso do acaso e do detalhe. Ouvi dizer de alguém xingado de louco, e aqui me refiro a Antônio Artaud, que é idiotice censurar a massa por não ter o senso de sublime, quando se confunde o sublime com uma de suas manifestações formais, que são, aliás, e sempre, manifestações mortas. Fecha aspas. O sentido do direito devir não está no conteúdo, mas na forma. É inevitável a sua apresentação como força física. E antes dele, já estávamos resistindo e permaneceremos com toda a brutalidade de nossas paixões. Gabriela, mais alguns minutinhos, aí a gente precisa passar para o professor Nathan. Eu estou finalizando, vou pegar agora. Tá bom. Conclusão. Reticências, para mim, sempre foi pontuação indecisa, interestelar. Quantos mundos habitáveis existem? Seria Deus a única coisa que transcende tempo e espaço? A coisa? Seria o interestelar a suspensão do sentido? Qual palavra sem sentido cabe dentro de uma reticência e de uma realidade? Talvez a palavra ser, com letras engolidas pela agonia e pelo desejo. Seria direito? Não uma ausência de sentido que traz a falta, mas uma incompreensível de presença que não é tudo. É isso. Às 5h30 da manhã, nas janelas, vejo diagramas. Sinto o mundo começando. Acho que tem a ver com o tempo que passei dentro de um criado mudo. Cada sílaba proferida nessa fala estava até então sufocada e gritava em agudo no lado direito da cama, perturbando não apenas a mim, mas muitas dessas mulheres. Ainda assim, não fazemos parte das coisas além de nós. Somos gerúndio. Não importa se nunca seremos liquidados. Feito essa história inacabada. Estamos sendo derramadas em brotos infantis. Estou vivendo. Não. Agora eu sei. Estamos vivendo. Não se esgota. Eis a gota que não basta. Mas o que me traz essa certeza? O respirar? O movimento seguido de Plutão? Sinto que já estão cansadas dessa sonhação. Então, se os desagrada, deixe-me a sós com minha solidão. Parem de esperar qualquer conclusão. Ela não virá. Não por vontade, mas por pura impossibilidade. Não sei dizer a conclusão dessa história, do direito, da vida. Ela diz por ela própria. E tentar dizer seria um atentado ao não dito até então e ao tempo de vocês. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Excelente. Eu estava acompanhando aqui também as manifestações das pessoas no YouTube e as pessoas fazendo muitos elogios, uma fala muito sensível, muito profunda. Acho que tocou muitas pessoas e a gente precisa, de fato, né, discutir o capacitismo em relação às mulheres com deficiência. Muitas pessoas também pedindo o link da sua dissertação de mestrado, a gente passou aqui, colocou, as pessoas vão procurar, querem ler, e queriam saber também se esse texto é o texto da sua dissertação ou é um outro texto. Não, é parte da minha dissertação. Eu fiz algumas alterações, mas pouca coisa, assim. Mas muito obrigada pela sua participação e foi assim bastante tocante e muito profundo, e eu acho que vai fazer com que muitas pessoas possam refletir sobre várias questões que às vezes as pessoas não se dão conta,
né? Eu acho que essa é uma das grandes questões.